E aí, beleza? Nesse vídeo hoje quero compartilhar com vocês uma pergunta que eu me fiz essa semana, que é possível desaprender a programar? E essa pergunta surgiu porque, em meio ao meu trabalho atual, eu, por poucas semanas, tive que fazer alguma coisa efetivamente que pudesse classificar como programação, né? Apesar de saber que o objetivo inicial era eu aprender a mexer no sistema que a equipe tem que gerir e posteriormente usar a programação para automatizar os serviços e tudo mais. Então, eu até fiquei me perguntando assim, será que eu ainda conseguiria chegar e programar e fazer toda essa automatização que eu não estou me sentindo confortável no momento, né? Não, às vezes eu acho que eu esqueci, já que eu estou há quase 6 meses sem programar direito. E parando para analisar, em certa medida, eu acho que a resposta é sim. Né? A falta de prática faz a gente realmente esquecer das coisas, e aí, na hora em que a gente se depara com uma ideia vazia para a gente começar a escrever, a gente às vezes vai ter uma dificuldade a mais ali para começar, mas eu acabei também me lembrando que há aproximadamente um mês atrás eu participei de um processo seletivo de uma empresa e meu objetivo ali na verdade nem era sair para essa empresa, mas era participar do processo seletivo, ver como é que eu estava, ver principalmente a partir do teste de programação. E o teste de programação nessa empresa era um teste em Java. E Java é uma linguagem que, apesar de eu ter estudado um pouco, né, ter visto alguma coisa mais voltada para desenvolvimento de jogos, cheguei a começar alguma coisa de Java Web. Eu nunca desenvolvi uma API ou alguma coisa assim um pouco mais complexa. E com isso eu fiquei pensando nessa situação em que, mesmo sem eu ter tido um tempo efetivamente de desenvolvimento com Java, simplesmente por eu ter estudado um pouquinho, na hora que eu fui fazer essa prova daí, que tinha aqueles testes, como a gente costuma ver, né, a pessoa pede determinada entrada para fazer algum filtro ou alguma busca e ter uma saída X, e eu peguei, olhei e falei, beleza, vamos tentar como é que vai sair. E olhando ali, eu acabei sendo aprovado nessa fase, né? Eu fui para a fase seguinte. Então, com isso, eu parei para pensar o seguinte: se essa tecnologia que eu praticamente não utilizei para desenvolver nada assim de forma mais séria, mais consistente por mais tempo, eu tive a capacidade de, na hora da prova, ver esses testes e efetivamente desenvolver, né, fazendo alguma pesquisa de algum detalhe aqui ou ali, mas eu consegui usar a lógica, né, da minha cabeça e aplicar a linguagem para resolver. Eu acredito que, por mais que a gente possa esquecer alguma coisa de programação, uma vez que a gente entende a lógica, a gente sempre vai estar com a possibilidade de reaprender a programar, vamos chamar assim. Não no sentido de ter efetivamente esquecido, mas no sentido de ter esquecido a sintaxe de determinada linguagem. A gente consegue ter uma ideia mais ou menos do que a gente precisa fazer. De repente sai de uma versão daquela linguagem para a versão seguinte, ou até mais adiante ainda, dependendo do tempo. Mas por mais que a gente possa ter uma dificuldade, a gente nunca vai efetivamente esquecer como se programa e ter que recomeçar tudo do zero. Bem, se tiverem dicas de vídeo aí, alguma sugestão, alguma pergunta, podem deixar nos comentários. Isso aí, e até semana que vem. Valeu!